E pela primeira vez temos um vídeo nesse YouTube que não é um vlog, mas é uma história que todo mundo me pergunta. E inclusive eu acredito que dá pra ajudar muita gente compartilhando o que eu já passei. E sendo bem sincera, eu ainda passo. Eu não tô curada 100%. Mas chega aí que eu vou te contar um pouco sobre meus distúrbios alimentares. E antes de começar, se isso te gera algum gatilho, eu te peço por favor pra você se retirar do vídeo. Enfim, não tem roteiro, eu não vou ler, apenas tá tatuado na minha mente. Seria muito fácil eu falasse pra vocês que tudo começou com um gatilho em tal época, mas na real eu já tinha problema com a comida desde quando eu tinha uns 7 anos. E você pode até me perguntar se eu culpo a minha criação por causa disso. E é óbvio que eu não culpo. Afinal, meus pais foram criados de uma forma e eles me criaram da forma que eles aprenderam que era certo. Ou por um acaso você já viu essa matéria sobre como ter controle com a comida na escola? Eu era uma criança que não tinha controle com doce, eu nunca cheguei a ser gorda ou obesa, mas eu era uma criança mais cheinha, mais fortinha. Forte eu ainda sou, né? Mas eu sempre gostei de praticar muito esporte. Mas com certeza, se eu não praticasse, eu seria uma bolinha. Até que esse amor pelo esporte me levou pro esporte profissional. E eu virei atleta profissional de vôlei. Só que da mesma forma que você segue regras no seu trabalho, independente ele qual seja, o vôlei, por ser o meu trabalho, também tinham regras. E uma das cláusulas do nosso contrato era estar em tal percentual de gordura. E eu não estava. Não era nada mirabolante. Eu tinha que estar entre 16% e 18% de gordura. Até que eu cheguei nos 16, pontos da minha cabeça. Uma alimentação completamente maluca. E aí eu peguei dengue. Esse aqui é o balde. Eu joguei ele na puta que... E o que aconteceu? Além de eu ter engordado tudo de novo, eu engordei mais ainda. Meu percentual subiu 5 a mais do que tava antes. Enfim, seguimos. Voltamos pra dieta mirabolante maluca. Afinal, carboidrato é o inimigo, né? Jurava a cabeça de girino. Diminui comida, passa fome, continua treinando. E na época do vôlei profissional, eu treinava de 3 a 4 vezes no dia. E a gente tinha campeonato no final de semana. Ou seja, começou a ser algo inviável pro meu corpo. Comer o tanto que eu tava comendo e treinar o tanto que eu tava treinando. Tava ficando muito cansada, perdendo energia. Até que eu fechei contrato com o exterior, ir pros Estados Unidos jogar vôlei e estudar. Deus falou comigo e foi uma das maiores provações da minha vida. Que eu confesso pra vocês que durante muito tempo eu até pensei em me arrepender, mas hoje faz total sentido. Até porque eu não sei o que seria de mim se eu tivesse passado pelo que eu passei sozinha em outro país. E eu simplesmente decidi não ir. Eu decidi que eu não queria mais jogar vôlei. Eu tinha passado por muita coisa já. Quem é de esporte profissional sabe que a gente tem que se sujeitar a passar. Eu nem preciso vir falar disso aqui. O esporte me amadureceu demais, me transformou numa mulher. Eu acho muito importante a prática do esporte na infância. Todos os pais tinham que colocar os filhos no esporte, independente de qual seja. Mas esse não é o assunto pra agora. Voltei pra minha cidade natal. Eu tava morando em São Paulo, voltei pra Goiânia e continuei com a minha dieta restrita maluca. Eu só comia peixe branco, sem nada de azeite, sem nada de gordura pra fazer. Simplesmente sem nenhum carboidrato, tipo, nenhum. Eu comia legume, chuchu, abobrinha. Eu não comia batata, porque eu sabia que batata tinha carboidrato. Eu não comia abóbora, que eu sou viciada, hoje em dia, muito viciada. Por mais que ela seja extra baixa em caloria, eu não comia. Enfim, gente, era uma loucura. E eu simplesmente só comia as mesmas coisas todos os dias. Eu ficava a tarde inteira sem comer. Eu acordava, fazia 1h30 de escada em jejum, na velocidade 14, tomava café da manhã super baixo em caloria, almoço era a mesma coisa da janta, legume com uma proteína magra, que era peixe branco, não tinha lanche da tarde, e aí eu jantava. Essa era a minha rotina. Fruta, eu lembro que eu só comia no café da manhã, e era tipo melão, que era baixo em caloria. Eu lembro que chegou uma época da minha vida que eu não tava nem sentindo o gosto da comida mais. Meu paladar meio que já tinha se adaptado àquilo que eu tava comendo. Era tudo meio robotizado. Eu só chegava, comia e falava, é isso, não vai me engordar, então tá tudo bem. E a cada dia que eu acordava, eu tava mais magra. O peso na balança estava diminuindo cada vez mais. Só que o problema é que cada dia eu queria ficar mais do que eu já tava. Até que chegou um momento da minha vida que a minha menstruação parou de vir, não veio mais, nem uma gota, nada. Por mais que seja uma coisa boa e agradável na vida da mulher não menstruar, se não é com acompanhamento de algo, de algum medicamento, não é certo. Mas na minha cabeça fútil daquele momento, eu falei, uma hora ela volta. Pois bem, até hoje eu não menstruo. Mas hoje em dia eu já tô com acompanhamento e tudo. Depois que a minha menstruação parou, eu continuei com as minhas loucuras, treinando igual uma louca, fazia escada, corria, fazia bike, fazia futevôlei, comia pouco, bebia muita água, tipo assim, o meu nutricionista teve que pedir pra eu parar de beber água, porque eu via na internet que água desinchava, que não sei o que, emagrecia. Então eu bebia papo de 9 litros de água por dia, sendo que eu tenho que beber de 3 a 4. Até que um dia eu acordei e eu não consegui levantar da cama. Me deu simplesmente um overreaching junto com um burnout. E essa foi uma das piores fases da minha vida. Eu lembro que eu fiquei internada no hospital. Eu lembro que eu fui proibida de levantar da cama pra sequer pegar água, porque nesse período de tempo eu tava gastando caloria que eu não podia gastar. Eu cheguei nesse nível. Eu fiquei tomando medicamento na veia, eu fiquei tomando medicamento oral. Eu lembro que a comida me assustava porque
A única forma de eu voltar a ter energia era comendo, e eu precisava comer arroz, eu precisava comer feijão, eu precisava comer comida de verdade. E durante muito tempo eu lembro que eu chorava pra comer, meu pai falava e eu chorava na frente dele. Foi assim, uma fase traumática mesmo. Mas que eu me lembro que mais me doía era o simples fato de eu não ter condições de fazer tudo que eu mais amo fazer, que é praticar esporte. E o esporte na minha vida hoje e sempre, ele sempre foi o meu maior medicamento, o meu melhor medicamento pra todos os problemas da minha vida. Se eu tava ansiosa, eu ia fazer esporte. Se eu tava triste, eu ia fazer esporte. Se eu tava feliz, era por causa do esporte. Naquele momento, ficar sem fazer esporte pra mim foi um pesadelo. Mas mal sabia eu que o buraco tava muito mais embaixo. Além de eu ter desencadeado uma anorexia, eu também desencadeei outros problemas na minha saúde mental. Foi por trás dessa fase que eu piorei a minha ansiedade, eu desenvolvi uma depressão e no mais, eu tive que fazer 4 testes de osteoporose. Eu cheguei a ter 5% de gordura. Eu lembro que o meu mínimo foi 4,7. Isso é algo que fisiculturistas masculinos atingem, porque não é nada saudável para a mulher. E nos exames de osteoporose eu tinha que fazer, porque tinha risco de eu perder massa óssea, porque eu já tinha perdido toda a minha massa de gordura e eu já estava perdendo minha massa muscular. A única fonte de energia que o meu corpo tinha era a minha massa muscular. E aí eu comecei a perder a massa muscular e não tinha mais o que perder, então eu comecei a perder massa óssea. Quando eu fiz o último exame, ele até deu uma alteração, mas uma alteração super dentro da normalidade, mas que não era para ter dado se eu não tivesse tido esse problema na minha vida. Eu tento colocar como prioridade na minha vida não só a estética, mas a saúde interna mesmo, porque não é brincadeira. E graças a Deus, quando veio essa onda de magreza, eu já tava muito mais curada. Se eu vier aqui falar pra vocês que eu tô extremamente curada, que tá tudo uma beleza, eu vou estar mentindo. Tem dias que eu me sinto horrível, tem dias que eu não quero comer porque eu acho que eu tô gorda. São traumas e sequelas, sabe, que ficam desse momento que eu tive na minha vida. E o que eu quero falar com esse vídeo? É que se você tá passando por isso ou por algo parecido, saiba que você não tá sozinha, saiba que você não tá sozinho. Mais que a estética é importante, tudo que você fizer pro seu interior, você pode ter certeza que vai refletir no seu exterior. Se você tá passando por isso ou já passou, saiba que eu tô aqui com você, sabe? Tá tudo bem. E tá tudo bem fazer terapia, tá tudo bem você se sentir fraca. Inclusive, eu recomendo você a realmente fazer terapia, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Isso é uma doença, não é uma brincadeira, não é um sentimento, é algo que você tem que cuidar, você tem que tratar. E tem cura, tá? Por mais que fiquem traumas e sequelas, você aprende a lidar e você amadurece muito com essa fase da sua vida. Não se sinta fraco, não se diminua por causa disso. E por último, falo isso até pra eu mesma escutar. Esteja pronta ou pronto pros dias ruins, porque eles vão chegar. Pra toda derrota, tem uma vitória. Ainda mais quando é você contra si mesmo. Beijo.